Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí de volta ainda nesse sistema de home office por conta da pandemia, né? Mas sempre preocupados em não deixar você sem o conteúdo, sem deixar que você tenha acesso àquilo que é necessário para a consecução da sua atividade, para o seu crescimento profissional. Nosso compromisso continua mantido como sempre, tá bom? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que esse recado chegue bem até vocês e que todos estejam protegidos aí. Esses são os meus votos e a minha expectativa e a minha vontade, tá bom? Vamos começar o nosso conteúdo de hoje, e hoje nós vamos tratar sobre as imunidades chamadas de específicas. Até a aula anterior, nós falamos das imunidades genéricas, onde nelas falamos de que os impostos em geral não serão atingidos pela imunidade, especialmente naquelas situações em que tem lá a imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade subjetiva, objetiva. Nós falamos que aquelas imunidades, elas protegem os impostos naquelas condições, naquelas situações de forma genérica. Por quê? Quando ela fala de imunizar, por exemplo, a imunidade recíproca, a subjetiva ou a religiosa, é patrimônio, é serviço e é renda de todos os entes públicos. É patrimônio, serviço e renda de todas as igrejas, independente de qualquer característica pessoal ou de mais detalhes, né? Basta que se enquadre naquela condição de entidade religiosa, de sindicato dos empregados, de entidade essencial sem fins lucrativos, para que então a entidade se beneficie ali da imunidade. E vale para todos os impostos sobre patrimônio, serviço e renda. Na aula de hoje, nós queremos falar sobre as imunidades chamadas de específicas, que são aquelas imunidades que vão ser usadas, vão ser aplicadas de forma específica para determinadas situações ou determinados tributos em dadas situações. Então, não é qualquer situação que está albergada pela imunidade específica. São só aquelas que a Constituição Federal selecionou, elegeu, e a gente vai olhar para isso agora, olhando para todas essas figuras como sendo as figuras que são possíveis aí na nossa chamada imunidade específica. Vamos pensar na primeira hipótese. Eu quero jogar na tela com você a ideia da nossa imunidade, essa aqui mesmo, a nossa imunidade chamada de específica no que tange às taxas. Pessoal, quando eu penso na imunidade das taxas, e você olha para o quadro aí comigo, lá diz, artigo 5º, inciso 34 da Constituição, a todos são assegurados independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição, o direito com o objetivo de buscar a defesa dos interesses ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões e repartições para defesas de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. É exemplo onde a Constituição coloca que, independentemente do pagamento das taxas, nós temos a prerrogativa, nós temos a possibilidade da obtenção das certidões de acordo com o que está lá. Ou seja, mesmo que eu não remunere o Estado através da taxa, que seria o caso aqui, a gente teria aí a possibilidade, a prerrogativa de ter acesso à certidão, mesmo que não houvesse o pagamento desse tributo, que é a nossa taxa. Logo abaixo, no inciso 73 do CTN, do artigo 5º, ele coloca, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade em que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais do ônus de sucumbência. Uma outra hipótese, onde ela está isentando ali a figura da taxa. Só que o que eu quero que você fique claro para você é o seguinte, ele coloca ali o termo isenção, mas eu volto naquela minha explicação de antes. Se a Constituição é federal, quem está garantindo a imunidade, o não pagamento do tributo, se é uma previsão, um direito constitucionalmente garantido, eu tenho ali uma figura clara de imunidade tributária. Por mais que tenha sido levado a efeito ali, na hora da transcrição do texto da Constituição, o termo isenção, nós não estamos diante da figura isentiva, estamos diante de uma figura de imunidade, uma vez que a Constituição Federal é quem está afastando a incidência daquele tributo nessa situação específica. Tá legal? E aí, voltando lá, artigo 5º, no inciso 76, lá fala, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Olha que interessante que ele coloca, são gratuitos para os reconhecidamente pobres nos termos da lei.
Ou seja, a partir do momento em que a Constituição Federal especifica ali, é específico, é para o sujeito reconhecidamente pobre nos termos da lei. Então, quando a gente olha para cá, a gente enxerga a Constituição Federal protegendo a figura da imunidade, protegendo a figura do pobre, reconhecidamente pobre nos termos da lei, para que ele não arque com as despesas referentes a esse tipo aí de despesa, tá? Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe a Fazenda Pública se protegendo ou garantindo o direito à imunidade nos termos em que a Constituição Federal estabelece para essas três figuras no que tange a taxa. Vamos lembrar que nas imunidades que nós vimos até então, que foram as genéricas, não se mencionava, não se ventilava a hipótese, a possibilidade de usar a imunidade para as taxas. Ali, nós tratamos apenas tão somente da figura dos impostos. E aí a gente volta então para a nossa tela e verifica outras hipóteses em que a Constituição Federal trouxe também imunidade no que tange às taxas. Então, ela coloca no inciso 34 a ideia da imunidade no que tange ao acesso ao direito de petição. Opa, esse foi nós usamos agora, desculpa. Aqui, habeas corpus, no inciso 77 da Constituição, onde ele fala que são garantidas a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei e os atos necessários à cidadania, taxa de matrícula em universidade pública, artigo 206, inciso 4 da Constituição, que garante lá a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e, portanto, estende-se sim a figura das matrículas, a figura da taxa de matrícula, porque se o acesso ao ensino é gratuito, é consolidado o entendimento de que a taxa de matrícula também se estende essa imunidade, e o artigo 226, parágrafo 1º da Constituição, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Portanto, a gente enxerga aqui as ideias que a Constituição Federal exerce ou exerceu quando buscou proteger o pagamento da taxa, nesses casos de forma específica, nessas situações que são pontuais, ou seja, a própria Constituição Federal ela imunizou ali situações onde ela afastou a incidência de um dos tributos, nesse caso a taxa, como contraprestação pelo serviço público. Então, aquelas hipóteses todas, mesmo a taxa judiciária que ele colocou, mesmo a taxa de acesso a certidões como ele colocou, são hipóteses, são situações em que a Constituição vai trazer para a gente e que vai estabelecer para a gente situações de não incidência para a figura da taxa, não sendo possível o ente público levar efeito a cobrança naquelas hipóteses em que estão ali. Então, note, como eu falei mais cedo, não se confunde com as imunidades genéricas. Aqui não fala que a igreja está imune do pagamento de taxa, fala que naquelas situações, no acesso ao judiciário, para o reconhecidamente pobre, na celebração do casamento, é que haverá imunidade. Ou seja, nada impede que uma entidade seja imune dos impostos na forma genérica, por exemplo, e eventualmente pleiteie a gratuidade da justiça no processo judicial, por exemplo, e obtenha isso. Mas a gente não pode confundir essas duas figuras. As imunidades específicas são aquelas que a Constituição trouxe ali, e no que tange a taxa, são esses exemplos que eu trouxe para vocês aqui. São situações em que a própria Constituição Federal já estabelece, já traz para a gente, sendo grande parte delas aqui a expressão daquela cláusula pétrea de proteção na tributação, para que não para que não houvesse tributação em desfavor do contribuinte, onerando, na verdade, né, gerando carga tributária nesses casos específicos. Percebam que nesses casos todos, o que a Constituição buscou proteger foi a pessoa hipossuficiente, né, a pessoa reconhecidamente pobre, e situações que, para a consecução das atividades e para exercício de direito do contribuinte, são bastante objetivas. Quer ver? Volta comigo aqui, ó, onde eu pego, por exemplo, a questão do acesso à certidão, né? Quando ele coloca aí, o acesso à certidão, para a gente, quando a empresa precisa ter acesso, por exemplo, a uma certidão negativa de débitos, ao ter acesso a uma certidão negativa de débitos, ou ao buscar acesso a uma certidão negativa de débitos, o que se busca, o que se pleiteia é exatamente essa proteção. Fazer com que o contribuinte não tenha ônus, não tenha encargo tributário na obtenção
do acesso a essa certidão. Então, ela está garantindo aí a consecução da atividade comercial, industrial, enfim, de forma ampla, a rigor de não pagar o tributo por conta disso, tá? Então, é um exemplo aí onde a gente consegue enxergar a nossa imunidade, tá? Agora, quando eu penso nessas imunidades, elas são bastante ali pontuais, como nós falamos mais cedo. Existe uma outra forma de nós enxergarmos a imunidade, com outros exemplos, que guardam relação com algumas das contribuições. Até então, quando nós falamos das imunidades genéricas, nós falamos das imunidades dos impostos. Aqui estamos mencionando as imunidades das taxas, que são pontuais. Existem imunidades ou hipóteses onde há imunidade das taxas, perdão, das contribuições, que não estão abrangidas naquelas hipóteses do artigo 150, inciso 6, que tratam especificamente dos impostos. Quando eu penso nas imunidades das contribuições, eu preciso me voltar lá para a Constituição, e aí nós temos lá a previsão que trata o nosso artigo 149 do texto constitucional. Pessoal, aqui no artigo 149, a gente enxerga uma hipótese bastante importante. Por quê? Lá ele fala que as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico, que são as nossas CIDs, não incidirão sobre as chamadas receitas decorrentes de exportação. Quando ele fala que não incidem sobre as chamadas receitas decorrentes de exportação, o que a Constituição quer garantir é que exista, na verdade, um estímulo à exportação. Exista, na verdade, uma atuação do Estado no sentido de proteger, ou seja, afastar a incidência tributária no que tange às exportações, como forma de garantir um estímulo à exportação. A gente sabe que quando a gente trabalha com exportação, né, quando eu vendo produtos para fora do país, receber dinheiro de fora para a gente é importante, porque o dinheiro que vem de fora vai fazer com que exista lá uma proteção ao emprego aqui, ao trabalho aqui, vai ter um impacto na balança comercial que é importante para o país. Então a gente enxerga o seguinte: a partir do momento em que a Constituição Federal traz essa premissa, ela está trazendo ali também uma proteção para que as receitas decorrentes de exportação não sejam objeto lá de tributação. Pessoal, sabendo disso, o que a gente precisa ter de forma bastante clara? Quando a gente fala de proteção, de não tributar as receitas decorrentes de exportação, a gente vai ter que separar o que é receita do que são outras coisas. Por quê? Quando nós falamos, por exemplo, dos impostos, e nós falamos, por exemplo, da imunidade patrimônio de serviço e renda lá dos entes públicos, dos entes das autarquias, das entidades assistenciais simples lucrativos, das igrejas, quando a gente pensa lá, a gente não está deixando de tributar nada além daquilo que é o patrimônio, o serviço e a renda. Nesse caso aqui, a Constituição ela deixa claro, olha lá comigo, ela fala que não vai incidir nem contribuição social e nem as CIDs, apenas no que tange as receitas que decorram lá da exportação. Quando eu olho nisso, imagina comigo, por exemplo, uma situação onde exista uma empresa que tenha lá uma receita de, por exemplo, R$100 mil num determinado mês. E quando ela tem essa receita lá de R$100 mil, ela tem dentro dessa receita, por exemplo, R$70 mil no mercado interno, ou seja, de vendas no país, e R$30 mil numa venda no mercado externo, ou seja, exportação. Nesse caso, ou nesse exemplo, o que vai acontecer? O faturamento da empresa, a receita dela, ela não pode ser confundida, ela não pode ser misturada, ela não pode ser, não pode se confundir com a separação das receitas dela. Onde eu quero chegar com isso?
A partir do momento em que a empresa tem uma receita lá de 100 mil reais e 70 mil reais, não estou falando de lucro, estou falando de receita. Ela entrou no caixa dela 100 mil no mês. 70 mil foram de vendas realizadas no mercado interno. 30 mil foram de vendas realizadas no mercado externo. Ou seja, quando eu olho para uma situação como essa, eu vejo a Fazenda Pública garantindo que, sobre a parte que essa empresa teve de receita decorrente de exportação, não haverá incidência das contribuições sociais e de eventuais CIDs. Então, se a gente voltar para a nossa tela, ele separa, não incide sobre as receitas, e eu fiz questão aqui de circular com você as receitas, por quê? Quando ele fala aqui das receitas, ele está tirando dessa figura qualquer relação com outras figuras de ingresso de receita, como, por exemplo, o lucro. Então, quando eu penso aqui, eu quero que você entenda comigo o seguinte: a figura da nossa obrigação tributária aqui, a nossa imunidade tributária, nesse caso, ela vai guardar relação com aquilo que decorrer das chamadas receitas. Então a Fazenda Nacional não poderia cobrar, a princípio, PIS e COFINS, porque nos dois casos o fato gerador delas é a receita, e também eu incluo aqui nenhuma outra CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, que decorra de exportação. Ou seja, quando eu penso aqui, eu preciso separar essa figura aqui do que é receita daquilo que é, por exemplo, lucro. Por quê? Existe a contribuição social sobre o lucro, ou contribuição social sobre o lucro líquido, e nesse caso, a nossa imunidade não se aplica à contribuição social, porque o fato gerador dela não é receita. O fato gerador dela é a obtenção do lucro. Portanto, a gente vai pensar que, nesse caso, a nossa CID, a nossa contribuição social, PIS e COFINS, elas estarão abrangidas, elas abrangerão apenas, estarão imunizadas apenas no que tange as receitas decorrentes ali da nossa exportação, tá? Olha comigo novamente aqui esse julgado que eu trouxe para vocês, ó. Embargos de declaração e recurso extraordinário, imunidade, artigo 49, parágrafo 2º, não abrangência da contribuição social sobre o lucro e da extinta CPMF, a contribuição provisória sobre movimentações financeiras. O plenário do STF já assentou que a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação do artigo 149, parágrafo 2º do inciso 1, não abrange nem contribuição social, nem CPMF. Por quê? Porque a figura aqui não nessas duas contribuições, a figura não incidia sobre receita, incidia sobre movimentação financeira, no caso da extinta CPMF, e no caso sobre o lucro, na contribuição social sobre o lucro. A Constituição ela especifica ali, ou seja, é crível, é palpável a gente afirmar o seguinte: há sim interesse da Fazenda Pública em não tributar quando eu penso na exportação. Mandar para fora é bom, exportar é bom, colocar nosso produto lá fora a um preço interessante para o nosso comprador é bom, e para isso ele estimula que se faça essa venda não tributando as receitas que decorram ali da exportação, tá? Então, quando a gente olha aqui para o nosso artigo 149, a gente enxerga essa prerrogativa. Além disso, olha esse outro julgado aqui que eu também trouxe para a gente analisar essa mesma situação. Imunidade em recessão constitucional, a capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de forma estrita. Imunidade, exportação, receita e lucro. A imunidade do artigo do inciso 1, parágrafo 2º do artigo 49 desta Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. Lucro e contribuição social sobre o lucro líquido, etc. Incide no lucro das empresas exportadoras a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, naquele exemplo, a nossa empresa que faturou 100 mil reais, ela vai pagar PIS e COFINS sobre o quê? Sobre os 70 que ela vendeu no mercado interno, não pagaria PIS e COFINS, por exemplo, naqueles 30 que ela vendia para o mercado externo, e do lucro apurado, do lucro auferido em razão daqueles 100 mil reais de receita, ela vai pagar
a contribuição social sobre o lucro, independentemente de qual tenha sido, de quanto tenha sido o lucro da exportação ou do mercado interno. Essa soma não vai fazer diferença para a contribuição social sobre o lucro, porque ela não é imune nessa operação. Vai continuar havendo incidência da obrigação tributária sobre o valor total do seu lucro quando eu penso em contribuição social sobre o lucro. Eu segrego nesse caso e não incide apenas a contribuição PIS e COFINS ou a CID sobre aquilo que tenha decorrido da exportação ou de exportação que a empresa tenha feito, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente enxerga uma imunidade de contribuição, né? Quando a Constituição busca proteger isso, ela busca proteger exatamente a vontade, a intenção dela é justamente de proteger para que não haja incidência tributária naquilo que se vende para fora como forma de estímulo da venda para o exterior, como forma de estimular as vendas lá para o exterior. Tá legal? Então, a gente enxerga aqui essa figura. Uma outra figura interessantíssima para a gente é a imunidade referente ao IPI. Por quê? Outra imunidade que é específica. Então, reparem que lá na outra nós falamos de imunidade de contribuição, mas aqui a gente volta a falar de imunidade no imposto. Por quê? Olha que o artigo 153, lá no parágrafo 3º, garante para a gente. O imposto do inciso 4, que é o IPI, né, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Aqui, eu faço uma observação com você aqui embaixo que é importante, porque assim, há um entendimento de que essa imunidade não tem natureza de cláusula pétrea. Por que não? Porque ela não seria, a rigor, uma garantia, um direito fundamental. Ela é, na verdade, uma forma de a Fazenda Pública garantir, pela Constituição, uma forma de negociação com o mercado externo. Explico. Se um carro é feito aqui em São Paulo, na fábrica da Volks aqui em São Bernardo do Campo, ou na fábrica da GM lá em São José, e esse carro é vendido para o exterior, esse carro vai sair da fábrica, vai entrar lá no navio, vai atravessar o navio, o oceano de alguma forma, né, vai chegar lá no país de destino, e lá vai ser vendido. E o gringo, quando compra o mesmo carro que a gente compra aqui, não vai pagar o IPI nesse exemplo. Por que ele não vai pagar o IPI? Justamente porque o nosso produto fique mais vantajoso, para que ele fique mais interessante no mercado externo. Ou seja, quando a gente enxerga a figura da nossa unidade de IPI aqui, a gente vê a Fazenda Nacional protegendo a indústria nacional para justamente estimular que haja venda para fora. É bom vender para fora, porque a mesma empresa que não vai pagar o IPI no produto da exportação, e isso faz com que se barateie o produto, também vai ser estimulada quando não paga a contribuição sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, o produto deixa de ser tributado, o que para a empresa, a rigor, não é grandes vantagens, porque, na verdade, esse tributo, que é indireto, ela repassa para o preço do produto, mas ela passa a se ver estimulada pela imunidade das receitas de exportação. Ou seja, além de trazer vantagem para o preço do produto e o nosso produto ficar mais vantajoso lá fora por um peso tributário, por um custo tributário menor, a empresa que leva a efeito essa exportação também vai se beneficiar por conta dessa previsão constitucional que nós falamos há pouco. Então, além de imunizar a exportação, também se imuniza as receitas que decorram dessa exportação. Tá claro? Então, a ideia aqui do artigo 153 é exatamente de imunizar a nossa figura, ou seja, não vai haver incidência quando eu penso aí dos produtos destinados ao exterior, e aí não vai haver incidência do IPI nessa nossa hipótese, tá legal? Essa figura nossa aqui, ela está protegida, e como eu disse, por mais que ela não seja uma cláusula pétrea, ou seja, ela poderia, em tese, ser modificada, ser alterada, é uma intenção da Constituição bastante nobre, no sentido de estimular
o produto, que o nosso produto seja vantajoso lá fora. Vai falar, mas Rubens, por que não é cláusula pétrea? Não está na Constituição? O fato de estar na Constituição não significa que ela seja cláusula pétrea, porque não é, na verdade, aqui uma proteção para o produtor. É uma proteção do produto, né? Não é um estímulo para a produção, mas um estímulo para a venda. Se amanhã, por qualquer razão, o governo entender que merece uma revogação disso, eu não vejo problemas de revogação, desde que isso aqui seja feita por emenda constitucional. É diferente de querer revogar, por exemplo, a imunidade religiosa, a recíproca, as entidades assistenciais, por exemplo. Ali sim há a proteção do partido político, ali sim há a proteção. Há um caráter protetivo da entidade, da atuação da entidade. Tá legal? Então, a gente olha para isso daí com esses olhos. A intenção de garantir a imunidade do produto para que ele seja vantajoso no mercado externo, para que ele ganhe benefícios na hora de competir com o mercado exterior. Tá legal? Uma continuidade em relação a essa questão da imunidade do IPI é o que traz a Lei 9532 de 97. Essa lei, ela trata, vou jogar na tela para a gente aqui, ela trata exatamente da questão do IPI quando destino da exportação. Olha como ele coloca no texto da lei. Poderão sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os produtos destinados à exportação quando? 1. Adquiridos por empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. 2. Remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processa o despacho aduaneiro de exportação. Fica assegurada a manutenção e a utilização do crédito de IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos a que se refere esse artigo. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos com um fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente ao estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Pessoal, note comigo o seguinte, essas previsões, elas falam aqui de suspensão de IPI, mas basicamente no inciso 1 e 2 ela fala quando adquirido por empresa comercial exportadora com um fim específico de exportação e remetido a recinto alfandegado ou outro local onde se processe o despacho aduaneiro de exportação. Note que nos dois casos, o que ele está falando aqui é justamente aqui da saída, ou seja, quando a empresa faz a aquisição de insumos, que é o caso ali, e esses insumos englobam, né, incluem-se no preço do produto, no preço que se está do produto que se vai vender, a gente enxerga ali a Constituição sendo aplicada com base nessa lei, justamente no sentido de afastar a incidência do tributo naquelas operações. Tem um detalhe que eu quero voltar com você aqui na tela, que ele coloca aqui, ó. Assegurada a manutenção e a utilização do crédito de IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizado na industrialização dos produtos de que fala esse artigo. Note o seguinte, quando ele fala para a gente aqui de assegurar a manutenção e a utilização do crédito de IPI, isso para a gente é muito importante. Por quê? Lembra quando nós falamos de princípio da não cumulatividade e dissemos que não há incidência de imposto sobre imposto, mas também dissemos que quando eu faço a aquisição de um produto com IPI, que é para usar o nosso exemplo aqui, e faço a revenda desse produto, aquilo que eu ganhei, aquilo que eu paguei no produto a título de IPI, aquilo que foi incluído no preço do produto como IPI, torna-se um crédito para o comprador, quando ele for um industrial. Aqui, o que a Constituição faz e que a lei está garantindo para a gente é exatamente a da manutenção dos créditos. Ou seja, a empresa, quando ela compra um produto e esse produto vem carregado de IPI, quando ela exporta, não vai haver incidência do IPI por conta da imunidade. O que essa previsão faz? Garante que a pessoa que fez a aquisição do produto carregado de IPI tenha o aproveitamento desse crédito em seu favor. Ou seja, não há aqui uma anulação do crédito.
Então, vamos pegar, por exemplo, eu faço a aquisição aqui desse álcool em gel. Então, eu fiz lá, faço a produção do álcool em gel, por exemplo. E quando eu faço a produção do álcool em gel, eu compro lá, por exemplo, a embalagem para poder vender. Então, a embalagem que eu comprei, ela vem carregada de EPI. Meu negócio é fazer álcool em gel, não é fazer embalagem. Eu compro a embalagem e a embalagem vem carregada de EPI. Se esse meu frasquinho for destinado à exportação, o que vai acontecer? O IPI que seria incidente aqui nesse produto, vamos imaginar que eu venda isso a R$10, o IPI que vai ser pago sobre isso, já que é um produto destinado à exportação, não vai incidir, não vai ter, por conta da imunidade. Só que o IPI que eu paguei quando eu comprei a embalagem, e na compra eu não sabia que ela ia ser destinada à exportação ou não, mas o crédito que eu acumulei nessa aquisição, ele é mantido para mim. Ou seja, se eu paguei nessa embalagem R$1 e nesse R$1 tinha, sei lá, 30 centavos de IPI, por exemplo, esses 30 centavos de IPI que eu não repassei para o preço final do produto em razão da imunidade, eles tornam como crédito para o industrial nesse caso. Então, quando eu venho para cá, assegurada a manutenção e a utilização do crédito de IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem usado na industrialização dos produtos. Ou seja, na hora em que eu exporto, eu continuo me beneficiando da imunidade, ou seja, continua não havendo a incidência do imposto na operação de exportação e assegurada a manutenção do crédito nesse caso. Olha ainda o que o mesmo artigo traz para a gente. Parágrafo 3º. A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento de IPI que deixou de ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial nas seguintes hipóteses. Então, note, a empresa fica obrigada, ou seja, tem que fazer o pagamento do IPI que eventualmente tenha deixado de ser pago nessas hipóteses. 1. Transcorridos 180 dias da emissão da nota da venda, não tiver sido efetivada a exportação. Ou seja, saiu da empresa como exportação, mas na verdade não se exportou por qualquer razão, o imposto passa a ser devido. B. Se os produtos forem vendidos no mercado interno, ou seja, havia a previsão de exportação, mas não se efetivou a exportação. C. Ocorrer a destruição, o furto ou o roubo dos produtos. E você pergunta, Rubens, mas como assim o roubo do produto, a destruição do produto? Pessoal, a gente não pode confundir os fatos geradores. O fato gerador do IPI é a industrialização. O do ICMS é a comercialização. Então, se porventura eu faço um produto, industrializo um produto, faço a venda desse produto e sai da minha fábrica como um produto destinado à exportação, portanto, não incidente de imposto. E no meio do caminho, essa mercadoria se destruiu e não se efetivou, não chegou a se efetivar a exportação, fato é que a industrialização aconteceu. Fato é que a industrialização, pensando no IPI, ela se efetivou quando ela saiu. Se eu vendi a mercadoria e ela pegou fogo e ela foi roubada, ela saiu do meu estabelecimento, ou seja, foi vendida, não se aperfeiçoou a exportação, porque houve um roubo, por exemplo, mas a partir do momento em que ela saiu da minha fábrica como um produto acabado, ela ganhou forma ali de fato gerador do IPI. Porque o fato gerador do IPI é a saída da mercadoria industrializada. Então, nesse caso, a gente tem aí uma hipótese importante, porque, nesse caso, o parágrafo 3º da lei garante ou exige aí a obrigação do pagamento nessa hipótese, tá? Parágrafo 4º ainda, ó. Para efeito do parágrafo anterior, considera-se ocorrido o fornecedor do IPI na data da emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial, ou seja, na data em que se oficializa ou se formaliza a saída mediante emissão da nota. Parágrafo 5º. O valor a ser pago na hipótese do parágrafo 3º fica sujeito à incidência de juros e de multas. Então, lá, juros, equivalente à taxa Selic para tributos federais, acumulada mensalmente, etc. E multa do que fala a lei 9.430 de 96, no artigo 61, que prevê para a gente aí uma multa de 20%. Tá? Então, na verdade, esse artigo 61 ele prevê uma multa de 0,33% ao dia limitado a 20%. Depois você pode confirmar lá na Lei 9.430 de 96, que prevê essa hipótese para a gente. Então, note, aqui nós temos uma exemplificação
da forma como a imunidade trazida na Constituição é tratada pela lei infraconstitucional. A norma infraconstitucional especifica situações para o caso de a imunidade não se efetivar, por exemplo, pelo fato do produto não ter sido exportado, não ter sido concluída a exportação dele. Então, quando a gente enxerga isso daqui, a gente enxerga a efetivação do aspecto prático da norma constitucional. A imunidade continua existindo, a imunidade é garantida lá pelo texto constitucional, mas ela prevê situações onde a imunidade não vai ser aplicada ou invocada porque, de fato, o produto não chegou a ser exportado. E aí a lei está tratando disso e regulamentando como se daria essa relação contribuinte-fisco nessa hipótese. Tá legal? Então, note, a exportação aqui, a ideia da imunidade é garantir o acesso, a facilidade, justamente no momento da exportação, no momento da venda do produto para o mercado externo. Beleza? Então, essa é mais uma imunidade de tributo federal. Então, note, falamos das taxas, falamos da contribuição na exportação, então, tanto da CID quanto das contribuições sociais, olhando para essa vertente de buscar garantir o benefício na exportação, e falamos também do IPI na exportação. Eu vou voltar ainda nessa aula nossa a falar de exportação, mas eu quero mudar de imposto agora para falar de outro tributo federal, tá? Então, pensando aqui nos tributos federais primeiro, nós temos uma outra hipótese de imunidade de tributo federal, que é a imunidade no que tange ao ITR, Imposto Territorial Rural. Vamos lá para o quadro? Olha o que o artigo 153 da Constituição fala para a gente. Lá prevê o seguinte: compete à União instituir impostos sobre a propriedade rural e o imposto do inciso 6, que é o nosso ITR, não incidirá sobre as pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não tenha outro imóvel. Repare o quão específica é essa imunidade. É uma imunidade que vale apenas e tão somente para o ITR, apenas e tão somente para as chamadas pequenas glebas rurais que a lei viria a prever. Então, vamos lembrar, essa redação aqui é da Constituição, e aí depois disso vem a lei com o intuito de tentar, de regulamentar isso. A gente vai falar já da lei, a gente vai mostrar como que a lei define isso. Mas ela coloca, né? Então, além de ser pequena gleba rural que a lei defina, coloca a condição de que o proprietário deva explorar a terra, ou seja, estou falando aqui de uma situação que está relacionada aí com a subsistência da terra, né? O sujeito que se vale ou se usa da terra para subsistência, ainda colocando como condição que ele não possua outro imóvel. Ou seja, quando a gente olha para essa nossa figura aqui, a gente enxerga o quanto a Constituição Federal quis especificar essa imunidade. Não é qualquer imóvel, não é qualquer imóvel rural, não é qualquer imóvel, não é qualquer pessoa que seja proprietária de imóvel rural. Nós temos aqui características específicas. Nós temos situações onde a Constituição colocou e restringiu para que não fosse albergada pela imunidade uma pessoa que não se enquadrasse nessas condições todas. Quando a gente olha para isso e vai buscar como a norma infraconstitucional tratou do tema, é importante a gente buscar a Lei 9393, que é a lei que trata do nosso ITR, tá? E a Lei 9393 de 96 coloca, né? Olha lá, no artigo 2º. Nos termos do artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, o imposto não incide sobre pequenas glebas rurais. Novamente, a lei está regulamentando aqui e está trazendo a mesma redação da Constituição, só que ele coloca um elemento diferente, né? Ele coloca, quando explore só ou com a sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Aqui, ela coloca, quando explore o proprietário que não possua outro imóvel. Aqui ele coloca um adicional. Quando explore só ou com a sua família, o sujeito que não possua outro imóvel. Ou seja, nesse caso aqui, o que o nosso constituinte fez foi delimitar os critérios, mas jogar para a figura da lei a regulamentação da isenção. Ou seja, a isenção, a imunidade, ela não vai ser tratada por si só no texto constitucional. A Constituição, ela garante a imunidade. Ela garante o direito à imunidade.
O que a Constituição faz é criar o instituto e beneficiar de forma abstrata as pessoas que estão lá naquela condição. Mas reparem que a Constituição ela colocou a necessidade de que a lei trouxesse para a gente qual seria, qual deveria ser a conceituação da pequena gleba rural. Ou seja, a gente precisou de uma lei para delimitar ou para tratar o que seria chamado de pequena gleba. Por isso que eu falei, não é qualquer imóvel, não é qualquer situação que trata disso. A Constituição ela trouxe o instituto, mas jogou no colo da lei ordinária, no colo da lei, na norma infraconstitucional, escolher, definir quem se beneficiaria disso. Por quê? Porque se ela não fizesse isso, nós teríamos dois riscos. O primeiro era de a Constituição trazer algo que não fosse crível, né? Um critério de mensuração que não fosse razoável, e na minha visão nem era papel ou competência da Constituição fazer isso mesmo. Na minha visão está certo a Constituição abrir mão disso e jogar para a lei complementar fazer esse papel. E o segundo critério, dar para alguém, no caso o legislador infraconstitucional, a condição de analisar quais seriam os imóveis e quem seriam os beneficiados dessa imunidade. Porque imagina comigo, imagina que a Constituição Federal não coloca essa condição, simplesmente coloca que o imóvel rural vai ser imune. Quem vai se beneficiar disso? Uma grande empresa, uma grande incorporação, um grande fazendeiro com grandes terras, né? A ideia da imunidade é exatamente isso, proteger o produtor rural pequeno. Tanto que ela colocou, pequena gleba rural, vírgula, definida em lei. Então, precisou vir uma lei para definir e, a partir dali, passamos a ter um dos critérios objetivos, que é o do tamanho da terra. Além do fato de não ter outro imóvel, além do fato de usar a terra para exploração. Então, são critérios que a Constituição Federal estabeleceu e que jogou para a figura do legislador infraconstitucional regulamentar o tema. Então, quando eu olho aqui para a Lei 93/96, ela coloca, né? Então, a pequena gleba rural, quando expõe só com a sua família, o proprietário que não possui outro imóvel, e aí o parágrafo único fez o papel, né, de definir qual seria o tamanho de uma chamada pequena gleba rural. Então, esse tamanho da chamada pequena gleba rural ficou assim, né? 100 hectares se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, 50 hectares se localizado em município no Polígono das Secas e 300 hectares no resto do país. Você pode, talvez, olhar para esses números e achar áreas grandes, né? Se você pensa em 100 hectares, você está falando de uma área de 1 milhão de metros quadrados. Se você está falando de 50 hectares, de 500 mil metros quadrados. Mas reparem que a localização que a lei colocou especifica em áreas de Amazônia Ocidental e Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, para que eu tenha uma exploração da terra de forma plena, a depender da cultura ou a depender daquilo da finalidade para a qual esse imóvel rural é usado, esse imóvel não necessariamente é um imóvel gigantesco. Se você mora na capital, aqui em São Paulo, por exemplo, você deve olhar para isso e achar, nossa, um absurdo, né? Eu moro num apartamento de 50 metros quadrados e o cara tem um imóvel de 1 milhão de metros quadrados, é pequeno. Note a finalidade, a gente não pode comparar a zona urbana com a zona rural, né? E aí, ele especifica norte, Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, norte não, né? Amazônia Ocidental, Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, numa área maior, Polígono das Secas, que aí está falando de mais ou menos uma área que abrange quase 1.400 municípios, é bastante coisa, né? Então pega a parte de Minas Gerais, pega praticamente todo o Nordeste, e aí você tem ali a condição de classificá-lo como pequena gleba rural para aquele fim, e a terceira hipótese, 300 hectares, 30 hectares, o resto do Brasil. Aí pega todos os demais estados que estão fora do conceito, todas as demais áreas, né, que estão fora do inciso 1 e do inciso 2. Quando eu volto para cá, reparem, a Constituição, ela existe, ela dá prerrogativa e ela condiciona. Então, a prerrogativa é a de que seja pequena gleba rural, condicionada ao limite da lei, além do fato que o imóvel deva ser explorado por alguém que não tenha outro imóvel. Aqui a Constituição não coloca outro imóvel rural, coloca outro imóvel.
Ou seja, o detentor da imunidade aqui, o detentor do proprietário do imóvel rural, ele não pode ser dono de outro imóvel em qualquer lugar do Brasil, em qualquer área rural, urbana, o que quer que seja. Para se invocar a imunidade, pelo que está aqui no artigo 153, parágrafo 4º, é único imóvel. A Lei 9393 de 96, no artigo 3º, ela até prevê uma hipótese de isenção, mas é na imunidade, é isenção, exclui obrigação, nesse caso, para quem tem mais terras, desde que obedeça aos limites do artigo anterior, né? Então, os 30, 50 ou 100 hectares, a rigor daquela mensuração. Mas por que ela fez isso? Imagina um pequeno proprietário de terra aqui em São Paulo, tem 10 hectares. Aí ele vai lá, é imune. Aí ele vai lá e compra a terra do lado, de mais 10. Ele continua sendo pequeno, porque está no pacote dos 30, lá de acordo com o que tinha no parágrafo, no artigo 2º da 93/93/96, só que ele perderia a imunidade. A lei veio dar uma isenção. Né? Então, depois você lê o artigo 3º, não quero falar de isenção com você hoje, mas se você pegar o artigo 3º, ela fala de uma isenção nessa hipótese. Tá? Então, é um exemplo aí de que a Constituição, de que a lei deu uma isenção para tentar equiparar a hipótese da imunidade, já que a imunidade exclui quem tem mais de um imóvel. Então, não é porque eu tenho mais de um imóvel que eu necessariamente não sou um pequeno produtor, ou não tenho a pequena gleba. É o caso dessa exceção do do artigo 3º da Lei 9393, lá de 96. Tá? Então, a gente enxerga aí essa imunidade do nosso ITR. Tá? Mais um exemplo aí de imunidade de imposto específico. Então, também estamos falando de imunidade de imposto, também é um imposto federal, só que essa imunidade aqui, ela está trazendo a prerrogativa de imunizar o pequeno produtor, o pequeno proprietário, ou proprietário de uma pequena gleba rural. Beleza? Vamos para mais uma outra imunidade também de imposto federal, que é a imunidade do IOF. Essa aqui fala por questões acadêmicas especialmente, mas eu nem gosto muito de chamar de imunidade. Por quê? O artigo 153 coloca lá a competência da União para instituir o IOF, né? Operações de crédito, câmbio, seguros, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. O IOF é um imposto aí, digamos, interessante em relação a gente pensar na imunidade, porque ele coloca no parágrafo 5º o seguinte, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente ao imposto do inciso 5 do caput desse artigo, devendo na operação de origem, a alíquota mínima será de 1%, a sigla da transferência do montante da arrecadação dos seguintes dos termos: 30% para o Estado, DF ou território de origem do ouro, 70% para o município de origem. E por que eu chamo isso aqui de imunidade? Porque aqui a Constituição ela está colocando para a gente um critério de incidência de imposto para um ativo financeiro. Onde que está escondida a imunidade aqui? Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de ouro. O ouro, ativo financeiro. O ouro, aplicação financeira. O ouro, commodity, o ouro da Bolsa de Valores. E o produto feito de ouro. O brinco, o relógio, o anel, a aliança, a correntinha, o pingente. Quando eu penso em produtos feitos de ouro, quando eu faço a compra e venda de produtos feitos de ouro, vai incidir ICMS. Então, é o que eu falei, nem gosto de tratar isso como uma imunidade, mas entenda comigo o seguinte: o produto comprado e vendido, que é feito de ouro, o produto palpável feito de ouro, esse produto paga ICMS. Se for um ativo financeiro, não paga ICMS, mas paga IOF. Há quem chame isso de imunidade, eu não me filio a essa corrente, tá? Mas, como eu falei, para fins acadêmicos a gente tem que falar disso, mas a ideia de que você entenda é o seguinte: a imunidade aqui, a Constituição aqui, ela está separando aquilo que é produto de ouro, vai pagar ICMS, aquilo que é ativo financeiro, ouro, commodity, ouro, bolsa de valores, paga IOF. Então, é entender que não haverá incidência do ICMS sobre o ouro sempre. Haverá incidência do ICMS no ouro produto.
O ouro que não for produto, que for ativo financeiro, ganha outra figura, ganha para a gente o contorno do IOF, de acordo com aquilo que nós vimos agora no nosso texto constitucional. Tá? Então, a gente não chama aqui de imunidade do ICMS, digamos assim, mas é mencionar o IOF como sendo a incidência para aplicação financeira, não se lhe cabendo ICMS e vice-versa. Se for um produto fabricado, feito de ouro, aliança, blá, 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 nesse caso eu pago o ICMS e não pagaria a figura do IOF. Beleza? A gente fecha o nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta aí tratando de mais hipóteses de imunidade específica. Beleza? Um abraço para você, até já. Vamos lá, pessoal, voltando do nosso intervalo, vamos continuar agora falando das imunidades específicas ainda, e agora a gente vai tratar da imunidade do ICMS. A regra atinente ao ICMS é muito parecida com a regra referente à figura do IPI, especialmente aí no que tange a questão da exportação. Existem outras figuras que envolvem o ICMS, a gente vai ver já já, mas a imunidade específica do ICMS principal a ser destacada é justamente a que envolve a exportação. Vamos lá para a tela, confere comigo o que a gente tem no artigo 155, no parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Lá diz, o imposto do inciso 2 atenderá ao seguinte, não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores. Aqui reparem que nós temos uma situação parecida com a do IPI, no que tange ao aproveitamento do crédito, ou seja, a gente já tem essa previsão no IPI. Isso é repetido, é replicado na figura do ICMS, só que ele coloca, nas operações que destinem mercadorias para o exterior, ou seja, atos de comércio, vendas feitas para fora do país. Ele também coloca nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Aqui, pessoal, um detalhe a ser observado. Não são todos os serviços que são tributados pelo ICMS. Por mais que a gente ainda vá olhar isso com calma lá na frente, é importante saber que são só 3 os serviços que são tributáveis pelo ICMS. Transporte interestadual, transporte intermunicipal e os serviços de comunicação. Quando uma empresa, uma pessoa presta esse tipo de serviço, esse serviço, por mais que seja uma obrigação, um serviço não está tributado pelo ISS, mas seja uma obrigação de fazer, que é própria do ISS, não se tributa ISS nessa operação. Nessas 3 figuras, o que tributa é ICMS. E nesse caso, quando o serviço de exportação, o serviço de transporte é para outro estado, que é para outro país, ou de comunicação, que é para outro país, a gente tem aí a imunidade do ICMS não incidindo o ICMS nos serviços prestados para fora do país, tá? Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente percebe aí a necessidade, a intenção do legislador em privilegiar também a exportação. Seja o ato de comércio, a compra e venda para o exterior, seja a figura da prestação do serviço destinado ali ao exterior, tá? Vamos voltar para a tela e vamos olhar para esse julgado que eu coloquei para vocês aí logo embaixo, é um julgado do STF, onde o ministro Roberto Barroso decidiu o seguinte, ó, a imunidade tributária do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos bens. Olha que interessante a ser julgado. Por quê? A imunidade, ela é do produto, ou seja, quando a gente pensa numa exportação, uma venda para fora do país, a gente sabe, não vai haver incidência do IPI, não vai haver incidência do ICMS, quanto à exportação. Mas o que esse julgado buscava analisar era exatamente a questão do serviço que envolve, por exemplo, o transporte da mercadoria internamente até que haja a exportação do produto. Ou seja, ali o que a parte pretendia era buscar uma imunidade digamos assim, do acessório, digamos assim, daquilo que fazia acontecer a remessa da mercadoria para o exterior, que era transporte dentro do mercado interno, dentro do território nacional, buscando ou visando a exportação. Então, imagina comigo que um produto tenha sido fabricado, por exemplo, no estado de Minas Gerais, e seja vendido, seja exportado com a saída da mercadoria no Brasil, através do Porto de Santos, por exemplo. Então, o deslocamento de Minas
até o Porto de Santos, em tese, seria esse questionamento, seria essa questão aí que envolve essa situação, incide ou não incide? Há ou não há essa figura aí? Há ou não há essa imunidade para a figura do transporte? No caso, não, porque nesse caso os fatos geradores são distintos. Um é o fato gerador da compra e venda, ou da destinação, né, da venda para o exterior, o outro é o deslocamento no mercado interno, dentro do território nacional, não havendo o que se falar, não havendo qualquer tipo aí de questionamento referente à figura da nossa imunidade, tá? Então a imunidade aqui é destinada apenas à exportação, jamais é destinada ao transporte interestadual da mercadoria que será levada à exportação. Tá? Então, o transporte do mercado interno não está abrangido pela imunidade. Um outro ponto importante destacar é que se houver uma cadeia de comércio entre diversas empresas e na última delas houver exportação, essa cadeia toda de comércio que aconteceu até então também não pode invocar imunidade, porque a imunidade só vai se aperfeiçoar com a efetiva exportação da mercadoria, a saída dela para o mercado externo, tá bom? Vamos olhar mais um pouquinho para a figura da imunidade. Só fazer um detalhe com vocês antes de entrar nisso. Vamos destacar que quando a gente enxerga a imunidade aqui, nessa figura do ICMS, reparem o quão parecida ela é com a imunidade do IPI. No IPI, o que se busca é a diminuição do encargo tributário incidente sobre o produto, e aqui também. Então, se um produto é vendido lá para o exterior, no outro bloco eu falei com vocês, dei como exemplo uma compra e venda de carro, uma exportação de veículo. Quanto de ICMS está embutido no preço de um veículo que a gente compra aqui? Então, se você compra um carro por R$60 mil hoje, quanto desses R$60 mil implicam em somados, né, para chegar nesses R$60 mil que representam o IPI e ICMS. O que faz acontecer é que toda a extração desse encargo tributário, desse peso que recai sobre o preço do produto, acaba sendo destinado na exportação, fazendo com que não se tenha incidência da operação tributária lá na exportação, ou seja, o custo do produto fica muito mais interessante, por isso que ele pode concorrer com o mercado externo, por isso que ele pode concorrer com o mercado internacional, fazendo com que o nosso produto tenha algum tipo de atratividade, tenha algum tipo de benefício econômico para quem vai adquirir. Então, a Fazenda Pública, quando ela tem essa intenção, né, quando o constituinte, na verdade, tem a intenção de imunizar o produto, ela está fazendo isso justamente como forma de tentar forçar essa relação de benefício tributário entre a venda para o exterior. Muita gente fala, mas não é justo, porque o gringo não paga imposto, a gente paga. Vamos separar o seguinte, a gente sabe que imposto não tem caráter retributivo, ou seja, eu pago um imposto sem que haja nada vinculado em troca do contribuinte, né? Sem que haja nada vinculado ao certo afeto àquele valor do imposto. Ou seja, quando eu pago imposto, eu vou ter algum tipo de benefício, mas por conta não de um vínculo direto. Nós já falamos sobre isso, está no conceito de imposto, artigo 16 do Código Tributário Nacional. A questão é, quando a gente olha para isso, a gente não tem que olhar para a figura do imposto, mas sim do benefício que essa exclusão do imposto, que essa imunidade vai trazer, porque é o que eu falei mais cedo. Quando eu vendo para fora um produto fabricado aqui, eu estou garantindo o emprego do meu trabalhador aqui. Eu estou garantindo ingresso de receita, faturamento, receita para as empresas daqui. E isso vai trazer benefício indireto para o mercado interno. Tá? Então, não vinculem. Mas eu pago imposto e o gringo não. Não tem problema nenhum. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E nós temos, sim, que enaltecer esse tipo de projeto, de intenção do legislador, justamente porque ele tende a desonerar. Talvez a grande sensação de irregularidade aconteça porque a gente não enxerga de forma objetiva e clara os benefícios trazidos, né, ou consequentes dos nossos impostos. Essa é a grande questão e eu entendo perfeitamente as pessoas que discutem isso, né, porque a gente sabe, existe sim, nós já falamos disso nas nossas aulas, existe sim uma dificuldade grande de a gente enxergar a atuação estatal retribuindo o dinheiro dos impostos. A gente sabe disso, mas tecnicamente falando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu pago imposto sem que haja retribuição. Eu pago imposto sem que haja expectativa de retribuição direta, específica, conhecida, prévia.
tá legal? Então, com isso aí a gente enxerga um pouco melhor a ideia da imunidade. Vamos voltar lá para nossa tela para a gente enxergar aqui outra figura de imunidade em relação ao ICMS. Nessa outra figura aqui, o que o nosso constituinte faz é determinar que não incidirá o ICMS nas operações que destinem para outros estados o petróleo, os lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados e energia elétrica. Pessoal, aqui a gente enxerga uma tributação que é um pouco diferente. Por quê? Quando eu tenho uma venda para outro estado, ou seja, estamos falando aqui de operações interestaduais, né? Quando eu tenho venda para outros estados de produtos derivados de petróleo e energia elétrica, o que vai acontecer é que na operação interestadual, na operação que destina produto a outro estado, não vai haver a incidência do imposto naquele momento. Ou seja, a gente vai enxergar, na verdade, que nos combustíveis existe uma tributação chamada de tributação monofásica. Em vez de eu pagar tributo a cada operação de compra e venda, paga-se o imposto no estado onde é feita a venda para o consumidor final, no estado onde é feita a venda final do nosso produto. Ou seja, quando a gente enxerga essa imunidade aqui, existe um caráter aqui de tentar diminuir a burocracia que envolve a operação de combustível e energia elétrica. Essa diminuição, ela tende, pessoal, não estou dizendo que é o que deixa de ser, tá? Mas ela tende a desonerar o custo da mercadoria comercializada. Enxergue comigo que a cada operação de compra e venda, a cada operação comercial, o que vai acontecer? Existe um ato de compra e venda, existe uma obrigação acessória, existe um ônus não só tributário, mas também em caráter de obrigação acessória, algo que se faça, né? Aquilo, emissão de notas, escrituração, etc. Não que isso não tenha que fazer nessa operação, tem que fazer. Mas eu tenho encargo tributário direto e indireto no produto. Nesse caso, quando você vende de um estado, então, vendi de São Paulo para o Paraná. Na operação de São Paulo para o Paraná não paga imposto. Mas quando o estado do Paraná fizer a venda lá para o consumidor final, que vai ser o estado de saída dessa mercadoria, né, saída desse combustível, por exemplo, vai haver a incidência ou a obrigação de fazer o pagamento do imposto lá pelo estado do Paraná. Ou seja, quando a gente tem a gente enxerga aí uma figura interessante no que tange à imunidade, porque ela está retirando a obrigação de pagar, retirando a obrigação de fazer o adimplemento da obrigação tributária na operação de um estado para outro, tá? Então, vamos voltar lá. Então, é o que o artigo 155, no inciso 10 do parágrafo 2º, a linha B fala: não incide sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive os lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, e energia elétrica. Tá legal? Mais uma outra figura que que guarda relação com aquilo que nós falamos mais cedo em relação ao IOF no caso do ouro. Pessoal, quando eu olho para o ICMS no caso do ouro, o que a gente enxerga é que o ouro, quando se tem condição de ativo financeiro, vai se pagar o IOF, como nós falamos mais cedo. Ou seja, não incide sobre o ouro nas hipóteses definidas no parágrafo 5º do artigo 153. Vamos só voltar lá para a gente enxergar. Artigo 153, parágrafo 5º, olha lá. O ouro, vírgula, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto do inciso 5 do caput desse artigo, que é o nosso IOF. Tá? Então, olhando para essa figura aqui, a gente tem a conclusão daquele raciocínio que nós começamos quando falamos do imposto, da imunidade, quando falávamos do IOF. Até que eu falei para você que eu não via aquela figura especificamente como IOF, como imunidade, assim como eu também não vejo aqui especificamente a figura da imunidade. Ela só determina que não incide quando for aquela hipótese. Até para que não haja uma tributação em duplicidade, a Fazenda deixa claro, quando for hipótese definida no parágrafo 5º, que é o ouro ativo financeiro, eu pago IOF, não pago ICMS. Então, não há que se falar em nenhum tipo de operação diferente nesse caso. O que nós enxergamos, o que nós temos aqui é, a bem da verdade, uma previsão de retirada do ICMS e inclusão
do IOF para esse tipo de operação. Reparem que aí isso vai corroborar até aquela minha explicação quando nós falamos do IOF. Se eu compro lá a correntinha de ouro, o material que é feito de ouro, o produto que é feito de ouro, o anel, a correntinha, o pingente, o brinco, o que quer que seja, nesse caso não se enquadra no parágrafo 5º do artigo 153, fazendo com que quando eu compro lá a aliança, o anel, o que quer que seja, vai pagar nesse produto ICMS, porque ele não tem característica de ativo financeiro, ele não tem essa condição de ativo financeiro, então não se aplica, não incide nesse caso o IOF, aí incidiria o ICMS. Tá claro? Então, ou IOF ou ICMS, os dois não podem acontecer quando eu penso em ouro. IOF quando é ativo financeiro, ICMS quando é produto fabricado, feito em ouro. Tá legal? Vamos lá para a nossa tela mais um pouquinho e a gente vai pegar agora uma outra figura de imunidade, e aí sim eu vejo mais clara de imunidade mesmo, que é a figura do nosso ICMS, quando tratamos aí de comunicação por radiodifusão sonora, de transmissão de imagem, transmissão de som, e aí o artigo 55 coloca no parágrafo 2º do inciso 10, que não incidirá o ICMS nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Aqui eu estou falando de rádio e aqui eu estou falando de TV. TV aberta e rádio. Pessoal, quando eu olho para cá, eu quero que você faça a seguinte análise. Essa imunidade aqui, ela desobriga, ela retira a incidência do nosso imposto apenas e tão somente para situações que envolvem TV aberta e rádio aberto. Quando você é assinante lá de uma TV a cabo, por exemplo, uma TV por assinatura, ao fazer o pagamento dessa fatura, você vai chegar lá um destaque de ICMS. Porque ali é uma modalidade de comunicação que envolve a transmissão de sons e imagens, mas não é de recepção livre e gratuita. A TV aberta, a TV, por mais que seja TV digital, agora com sinal aberto digital, tem o mesmo sentido. Eu faço a aplicação daquilo, eu faço a transmissão daquilo, por força daquilo que prevê a nossa Constituição, e nessa operação não se paga o ICMS. Vale lembrar o seguinte, quem que é contribuinte do ICMS? O prestador do serviço de comunicação, nesse caso. Se fosse um produto, aquele que vende o produto. O que vai acontecer é que as operadoras de TV aberta, de sinal aberto, não são contribuintes. Então, quando elas fazem a difusão do rádio do som do rádio, ou da TV e da imagem, do som da imagem da TV, não se aplica, não se incide ICMS, eles fazem essa difusão sem pagar ICMS nessa operação. A partir do momento em que essa empresa, ou uma coligada, uma empresa do seu grupo econômico, passe a prestar o serviço de TV fechada, cobrando pela transmissão do sinal, isso passa a ser possível, passa a ser exigível a incidência do nosso ICMS nessa operação. Tá? Então, quando a gente volta ali, a gente enxerga a finalidade. Aqui é para desonerar a figura do nosso ICMS nas operações de TV aberta ou nas operações de radiodifusão também, em sinal aberto, sem que haja qualquer tipo ou qualquer característica aí de obrigação tributária no que tange ao nosso ICMS. Beleza? Tá bom? Então, essa aí é mais uma análise que nós fazemos acerca do nosso ICMS. A minha sugestão é que você, se você quiser buscar um pouco mais de informação do ICMS, a gente vai ter, inclusive, aulas no nosso curso que vão conversar só sobre o ICMS, mas se você já quiser dar uma olhada, dá uma analisada no artigo 155. Tá? O artigo 155 da Constituição, lá no inciso 2, ela prevê o imposto, e o parágrafo 2º, 3º, 4º, eles falam bastante do ICMS, é um imposto bastante complexo, mas dá para você já ir analisando ele com cuidado. A gente vai voltar a falar bastante dele no nosso curso, tá bom? Hoje o nosso objetivo é só versar sobre as imunidades, e essas são aquelas que envolvem o nosso imposto. Reparem que o caminho que a gente fez até aqui. Primeiro nós falamos das taxas, depois falamos dos impostos federais, e aí já passamos para os impostos estaduais, nesse caso, o único que tem imunidade é o ICMS. Nós falamos lá do imposto de IPI, né? Falamos
do ICMS, como essa característica que nós enxergamos aqui, vamos fazer na ordem que nós falamos, né? Das taxas, falamos do IPI, falamos do ITR, no conceito lá da nossa chamada pequena gleba rural, depois falamos daquela menção rápida que fizemos ao IOF, e aí entramos no imposto estadual, que é o nosso ICMS. O ICMS, nesse inciso 10, é o que ele prevê para a gente as hipóteses de não incidência do imposto. A partir de então, a gente vai falar então de outra imunidade, de outra figura pública, de outro ente público, que é a figura referente ao nosso ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Pessoal, quando a gente fala de ITBI, a gente tem ali que fazer uma compreensão do fato gerador dele. Quando eu vou para o fato gerador, ele coloca para a gente lá no artigo 156, inciso 2. Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão intervivos, ou seja, não é qualquer transmissão, tem que ser uma transmissão feita entre pessoas vivas, a qualquer título por ato oneroso. Então vamos com calma aqui. Transmissão intervivos, ou seja, não é uma transmissão que acontece ou que decorre da morte, feita a qualquer título, seja uma compra e venda, seja qualquer outra forma de você fazer essa transmissão, desde que seja por um ato oneroso. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que a Constituição está excluindo expressamente a incidência desse imposto quando for uma transmissão causa mortes ou quando for uma transmissão por ato gratuito, ou seja, uma doação. Então, toda vez que nós falarmos de ITBI, eu tenho que enxergar uma operação entre pessoas vivas, ou seja, não sendo uma operação que aconteceu em razão da morte de ninguém, seja qual for a modalidade de transmissão, mas por um ato oneroso. Então, compra e venda, permuta ou qualquer outra figura que você consiga enxergar. E ele coloca transmissão entre vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis. Ou seja, só vale isso aqui para bens imóveis. Muito bem. Ele fala por natureza da seção física e também os direitos reais sobre os imóveis, bem como o direito à cessão do direito da sua aquisição. Ou seja, eu estou falando aqui de uma hipótese que prevê a incidência do imposto sobre a transmissão a qualquer título por ato oneroso, seja qual for a forma de transmissão, desde que seja um ato oneroso, sobre tudo aquilo que for bem imóvel, seja o próprio imóvel, seja os direitos referentes a essa operação, os direitos referentes a esse imóvel. Tá legal? Muito bem. A partir do momento em que essa previsão está feita na Constituição, a gente enxerga ali a competência tributária. Então, os municípios podem tributar toda operação nesse contexto, toda operação de transmissão de bens imóveis ou dos direitos sobre os bens imóveis nesse contexto. Ato intervivos, por ato oneroso, a qualquer título. Perfeito. Onde entra a imunidade aí? Primeira coisa, se eu entendo o fato gerador do imposto, ou falar ao contrário, eu preciso entender o fato gerador do imposto para poder entender a minha imunidade. Então vamos lá. O fato gerador do imposto é essa figura da transmissão. Tanto é que se eu faço uma compra e venda com você no contrato de gaveta, não tem ITBI, porque ainda não houve a transmissão do bem imóvel. A gente sabe que a transmissão do bem imóvel só se dá por registro, né? A alteração lá na matrícula do imóvel. Muito bem. A partir do momento em que a Fazenda Pública a Constituição especifica essa imunidade, esse fato gerador, perdão, vai vir para a gente, na própria Constituição, uma hipótese de imunidade. Vamos lá para a tela e a gente enxerga o que fala o parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição. Lá ele fala para a gente que o imposto não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo-se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Pessoal, quando a gente olha para essa imunidade, a gente enxerga aqui uma intenção do legislador que é a de imunizar a aquisição de imóveis
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica. Quando ele fala lá, transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, o que ele faz é exatamente estabelecer para a gente uma hipótese para que a imunidade seja aplicada. Muito bem, então vamos entender um pouco essa questão aí dessa imunidade, porque a Constituição deixa clara que tem que se trata da imunidade no caso de realização de capital, ou seja, quando o sócio está aportando ali no contrato social, perdão, aportando na empresa, no capital social da empresa, aquilo que ele ficou obrigado a consolidar. Ou seja, a gente está diante de situações onde a Constituição ela vai colocar uma situação específica. Vamos voltar para a Constituição, só para a gente enxergar, ela fala lá, ó, a não incidência aí é nos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização do capital, ou seja, quando ela faz ali a aquisição para a aquisição em nome da pessoa jurídica, né, em favor da pessoa jurídica, mas nesse trabalho, nessa atuação aí de realização de capital social. E reparem que ela coloca, inclusive, uma outra hipótese. Então, ela separa, né? Ou na figura da realização de capital, ou na figura da transmissão de bens ou direitos em razão de fusão, incorporação, cisão ou extinção. Ou seja, se eu faço a aquisição de uma empresa numa operação de fusão e esses imóveis, os imóveis da empresa vêm encarreados aí nessa operação, ao transmitir-se a propriedade, não haveria aí a incidência do nosso ITBI, tá? Então a gente entende essa característica. Um ponto a ser destacado é o que fala na parte final, né? Salvo se a atividade preponderante for a compra e venda de bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, não é uma imunidade para qualquer empresa. Empresas que vivem, que têm receita preponderante, eu vou chegar aí já, mas receita preponderante na aquisição de bens, compra e venda de bens imóveis, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, não podem se beneficiar desse tipo de imunidade, tá? Tem que ser uma empresa que não tenha a sua preponderância de receita dentre essas figuras. Agora, vamos ver o que o artigo do CTN trata desse assunto, quando ele trata desse assunto. O CTN, por mais que a gente tenha imunidade específica lá, trazida no texto constitucional, o CTN ele vem trazendo para a gente quais são os pontos a serem abordados aqui. E olha o que ele coloca aqui. O disposto no artigo anterior, que faz menção à mesma figura da imunidade, tá? Lá do artigo 36 do CTN, não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha por atividade preponderante a venda ou locação de propriedades imobiliárias ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Ou seja, reparem que aqui ela está trazendo a mesma ideia do que fala ali a parte final do parágrafo 2º do artigo 156. Só que olha o que ele explica na sequência. Considera-se atividade preponderante a referida nesse artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. Ou seja, se imagine que seja feita uma compra e venda na data de hoje, estamos aqui em abril de 2020, vai ser aferida essa preponderância da empresa analisando-se os 2 anos subsequentes, os 2 anos anteriores e os 2 anos subsequentes da empresa. Ou seja, tem que aferir para que se invoque esse benefício, aferir, constatar, comprovar que nos 2 anos anteriores à aquisição da empresa, do imóvel, a empresa adquirente não teve receita operacional superior a 50% do seu total de receitas referente à compra e venda de bens imóveis, e a partir da data da operação, os 2 anos subsequentes também. Então, quando a gente enxerga essa imunidade, a gente percebe que o Constituinte teve uma intenção, e essa intenção acabou sendo regulamentada pelo Código Tributário Nacional para medir o que seria essa preponderância. Dá até para se discutir
e existem algumas discussões nesse sentido, mas isso é competência da lei do CTN fazer isso ou não, porque a Constituição não coloca essa mensuração, não estabelece qual seria esse critério, fala apenas de atividade preponderante, mas a gente vê aí que a maioria da jurisprudência é mais tendente a aceitar, admitir essa regra prevista no nosso CTN, tá? Então é com cuidado que a gente tem que fazer isso. Está fazendo uma empresa, está fazendo uma aquisição por uma empresa, está havendo ali uma integralização de capital ou uma fusão de empresa. Então, eu sou sócio contigo numa empresa, na nossa sociedade de advogados, você faz um aporte financeiro e eu entro com um imóvel, por exemplo. Vai haver a transmissão da propriedade da minha pessoa física para a nossa sociedade. Isso vai acontecer. A questão é que, nesse ato, que é a princípio um ato oneroso, não haveria incidência do imposto, uma vez que seria uma hipótese aí de realização de capital. Então, a gente poderia invocar a imunidade, só perderíamos essa imunidade se a nossa sociedade tivesse, nos últimos 2 anos, receita decorrente de locação ou receita decorrente de compra de imóveis. Repito, redação aqui do nosso artigo 37. Mais do que 50% da receita da empresa tivesse sido decorrente aí da aquisição de imóveis ou locação de imóveis. Tudo bem? E ainda tem um detalhe, o parágrafo 2º eu acabei não transcrevendo aqui para a gente, mas ele fala exatamente da hipótese de ser uma empresa nova, uma empresa que não tenha 2 anos para trás, ou seja, da data da aquisição da sociedade, não existem 2 anos daqui para trás. Nesse caso, o que o CTN vai prever são os 3 anos subsequentes, os 3 próximos anos a partir da aquisição, desconsiderando esses 2 anteriores, porque a empresa não tinha histórico antes dessa operação, né? Então, nesse caso, aplica-se a regra de aferir-se a preponderância dos 3 anos subsequentes à aquisição. Só que, olha o que fala o parágrafo 3º. Verificada a preponderância desse artigo, tornar-se-á devido imposto, nos termos da lei vigente à época da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Natural. A fazenda vai retroagir a data da operação e na data da operação vai fazer o lançamento, inclusive fazendo aplicar multa e juros do período, já que a empresa tinha ali, aferiu-se essa preponderância, o que descaracterizaria ou afastaria o direito à imunidade invocada nesse caso. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, o nosso ponto é sacar qual que é a preponderância, aferir, ter certeza de que ela não vai ter receita de locação nem nos 2 anos seguintes e nem nos 2 subsequentes, ou nos 3 subsequentes, se for uma empresa nova, para que ela possa invocar aí o direito da imunidade. Tá legal? E a gente não haveria incidência do imposto nessa operação. Essa figura ela é muito comum na operação da criação das chamadas holdings patrimoniais, né? Quando há a formação de uma empresa para que se transmita o capital, o patrimônio da pessoa física para a sociedade, no intuito de pensar numa sucessão familiar, no intuito de pensar até num planejamento tributário para tirar, eventualmente, do nome das pessoas físicas o patrimônio e jogar no nome de uma pessoa jurídica. A gente vai tratar isso quando falar de planejamento tributário, mas tudo isso aqui envolve para a gente a figura do planejamento. Tá? Isso aqui tem tudo a ver com a ideia de garantir a imunidade, ou pleitear a imunidade, no sentido de garantir ao contribuinte uma redução de encargo tributário, já que se prevê essa hipótese de não incidência quando se trata aí de transmissão de propriedade. Tá legal? Vamos lá mais um pouquinho para a nossa tela e vamos lá para esse julgado agora em 2019. Ó. Mandado de segurança, decisão que indeferiu o pedido de liminar ITBI. Empresa que incorporou a totalidade do patrimônio de outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, imóveis objeto dos autos que integraram a incorporação societária e imunidade caracterizada, ou seja, houve a integralização, houve a aquisição, houve aí essa junção das empresas, ainda que tenha sido do mesmo grupo econômico, pouco importa, houve a integralização, houve a fusão, houve qualquer outra operação, como essa que o nosso parágrafo 2º do artigo 156 prevê, a imunidade está ok, tá? Então a gente enxerga aí possibilidades de redução de encargo tributário em operações como essa, e a Fazenda Pública não pode tributar operações nesse sentido, beleza? Então, nós falamos aqui da nossa imunidade do ITBI, artigo 156, parágrafo 2º.
Existem outras figuras que eu quero destacar com você, e agora vamos lá para a nossa tela para falar das contribuições sociais. Para tratar disso daqui, eu quero lembrar com você que nós falamos de uma imunidade das entidades assistenciais e de educação sem fins lucrativos. Falamos dela no artigo 156C da Constituição Federal, na nossa segunda aula de imunidade, aula passada. E nós falamos ali sobre a figura da imunidade dos impostos. Então nós falamos que aquelas entidades, elas estão imunes ao pagamento dos impostos. O parágrafo aqui do artigo 195, parágrafo 6º, ele vai trazer para a gente uma outra hipótese de imunidade. Então, vamos olhar para o artigo 195, que prevê, nós já falamos sobre ele, a figura das contribuições sociais, né, das contribuições sociais previstas aqui no nosso artigo 195, e aí nós temos duas figuras a tratar. A primeira, ela fala aqui, ó, do trabalhador e demais segurados não incidindo contribuição sobre aposentadoria e sobre pensão concedida pelo regime geral de previdência, ou seja, nós enxergamos aqui uma hipótese de imunidade para que não haja incidência quando eu trato de contribuição social, falando de contribuição social sobre receita de aposentadoria, então é uma previsão, e vem aqui o nosso parágrafo 7º, falei 6º agora atrás, me desculpe, parágrafo 7º. E aqui eu quero destacar o seguinte, a Constituição fala, são isentas, ela usa o termo isenção, de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às condições exigidas em lei. Pessoal, eu trouxe aqui, até fiz menção a a uma DIN e um extraordinário, que confirmam que a imunidade não é isenção, tá? Nós já falamos rapidamente disso, vamos tratar do assunto depois, mas quando eu tenho isenção quem fixa é a lei, jamais é a Constituição. Nesse caso, é a Constituição excluindo uma tributação, então é claramente uma hipótese de imunidade, né? O que eu costumo brincar é que, nesse caso, o legislador faltou nessa aula, e aí tenha o nome que tiver, o legislador que você quiser nominar aí, pode ser o Tilica, pode ser qualquer outro, eles estão errados quando colocam o termo isenção ali, tá? Aí nós temos, gente, uma hipótese de imunidade tributária. Mas olha comigo novamente qual é o requisito. Ele coloca, são isentas, no nosso caso imunes, das contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Pessoal, essa previsão, ela exclui qualquer contribuição social de que mencione o artigo 195, e lá ele fala da contribuição do empregador, do empregado, que não é o nosso caso, das receitas do faturamento do lucro, a nossa entidade não tem lucro, não visa lucro, concursos de prognósticos e importação. São as figuras todas que o nosso legislador prevê ali. Olhando para uma sociedade, para uma entidade beneficente de assistência social como essa, estamos falando basicamente de receitas que ensinam, de tributos que ensinam sobre a sua receita, contribuição sobre receita, PIS e COFINS, e contribuição da parte patronal do empregador. Porque o fato de uma entidade essencial ser uma entidade sem fins lucrativos, enfim, não afasta dela o direito de ela ter funcionários, de ela remunerar funcionários pelo trabalho que eles vão exercer. Então é pensar numa PAI, por exemplo. A PAI paga professor, paga segurança, paga médico, paga secretário, paga um monte de gente. São funcionários da entidade, paga cozinheiro, paga faxineiro, são funcionários. Vão ter salário, vão ter contribuição social da parte do empregado, aquela que o empregador retém e repassa. O que não vai ter a rigor é a contribuição da parte do empregador. E o que a Constituição quis fazer aqui foi exatamente desonerar esse tipo de sociedade, haja visto que elas estão ali muitas vezes suprindo a omissão do Estado ou fazendo o papel que o Estado deixa de fazer por N razões, e quando eles fazem isso, eles estão dando ali à entidade assistencial um benefício tributário. Então, quando eu volto para cá, a ideia é exatamente a de imunizar para que essas entidades tenham benefício fiscal, tá? Então, elas não vão pagar
impostos sobre patrimônio, serviço e renda, artigo 156C, e não vão pagar a contribuição da parte do empregador e das receitas, das contribuições que incidem sobre receita ou sobre faturamento, já que o artigo 195 elenca essas hipóteses todas. Então, toda a contribuição sobre a folha de salários, toda a contribuição que incidiria sobre receita e sobre faturamento, acabam sendo albergadas pela imunidade. A questão é que o parágrafo 7º aqui, ele coloca que essas entidades devem atender às exigências estabelecidas em lei. E quando nós falamos sobre a imunidade genérica do artigo 156C, eu cheguei a te falar que essas condições estabelecidas em lei são aquelas que estão no artigo são aquelas que estão no artigo 14 do CTN, a rigor do que previa para a gente o artigo 146 da Constituição, que dizia ser de competência da lei complementar de assuntos ou regular os assuntos afetos à limitação do poder de tributar. Tá lembrado? Então, lá, quando nós falamos do artigo 156C na aula passada, nós falamos, olha, quem define isso é o CTN, porque o CTN tem status de lei complementar. Tá lembrado? Muito bem. O que acontece? O legislador, ele criou uma figura que é o certificado das entidades beneficentes de assistência social, chamado aí de SEBAS. O que é o SEBAS? Para que funciona? Como é que funciona essa figura do SEBAS? O SEBAS é uma figura que impõe às entidades assistenciais aí sem fins lucrativos algumas características. Então, olha o artigo 1º da Lei 12.101 que fala. A certificação das entidades de assistência social e a isenção de contribuições para a Seguridade Social são concedidas às pessoas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação, e que atendam ao disposto nessa lei. Ponto. Atendam ao disposto nessa lei, e aí se você depois pegar essa lei para ver, você vai ver que ela coloca uma série de requisitos e condições para que as entidades essenciais gozem do direito a esse benefício fiscal. Qual que é o senão disso? A Constituição coloca que compete à lei complementar tratar da matéria afeta a figura das limitações ao poder de tributar. Isso para a gente é ponto pacífico. Se a Constituição coloca essa condição, não poderia uma lei ordinária, que é o caso da 12.101 e que era o caso de outras que antecederam, e colocar ali regras e condições para o exercício do benefício da imunidade tributária, entendo eu. Só que não sou eu só quem falo isso. Vamos lá para a tela? E olha comigo o que esse julgado aqui trata. Ele é um pouco extenso aqui, mas depois eu quero que você leia em casa com cuidado e até pegue o voto e o processo no site do nosso STF. Mas olha comigo o que desse processo aqui relatado pelo ministro Fux está mencionando. Ó. Recurso ordinário em mandado de segurança, direito tributário, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Deixa eu diminuir aqui o meu traço. Entidade beneficente de assistência social, certificado de entidade beneficente, SEBAS, requisitos para o gozo da imunidade, reserva de lei complementar, artigo 146.2 da Constituição Federal. Faz menção aqui ao artigo 2º, inciso 4 do Decreto 752 de 93, inconstitucionalidade reconhecida pelo plenário desta Corte. Olha que legal. E tem um aqui, ó. O certificado de entidade, o SEBAS, é submetido à renovação periódica a partir da demonstração dos requisitos previstos em legislação complementar vigente em cada época. O artigo 2º, inciso 4 do Decreto-Lei 752 de 93 e o artigo 3º, inciso 6 do Decreto 2532 de 98 foram declarados inconstitucionais pelo plenário do STF no julgamento da ADIM 2028, 2036, 2228, 2661 e do extraordinário 566622, fixando a tese no sentido de que os requisitos para gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
Não é o caso da Lei 12.101, que é o que trata do tema hoje. Em caso, o ministro do Estado da Previdência e da Assistência Social, em grau de recurso, manteve o indeferimento do pedido de recadastramento do registro e da renovação do certificado da entidade assistencial SEBAS, da impetrante, unicamente por não atender o disposto no decreto 752 de 93. Recurso provido para anular a decisão proferida pelo ministro e reconhecer a impossibilidade que o certificado seja negado em razão do descumprimento de requisitos não previstos em lei complementar. Olha que interessante. Aqui o julgado está justamente no sentido de afastar a exigência ou a possibilidade de exigência pelos SEBAS. Tá? E é um julgado 2019, não é isso? Isso, 2019. Olha esse outro aqui, ó. Ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a 2028, tá? Que faz menção aqui nesse julgado, tá? Essa daqui que faz menção aqui no nosso julgamento anterior. Mas olha o que ele coloca aqui, ó. Conversão em ADPF, reconhecimento de imunidade, artigo 1462, 95, parágrafo 7 da Constituição, regulamentação das leis tais, e tem nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso ministro Teori Zavascki, fica evidenciado que a entidade de beneficente de assistência social não é conceito equiparável à entidade de assistência social sem fins lucrativos. A Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura o que possa entender de modo beneficente para prestar assistência social. A definição desta condição modal é indispensável para garantir a imunidade, parágrafo 7 do artigo 95, cumpre a finalidade de que é designado no texto constitucional. Esta tarefa foi otorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para definir e respeitar os demais termos do texto constitucional. Aspecto meramente procedimental, referente à justificação, fiscalização e controle administrativo continuam passível de lei ordinária. Olha que legal, fiscalização e controle. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação da entidade essencial contemplada pelo nosso parágrafo 7º, especialmente no que se refere à instituição de contrapartida a serem observadas por ela. Então, não pode vir uma lei ordinária e especificar quais seriam essas contrapartidas. Quem faz isso ou quem poderia fazer isso seria necessariamente a nossa lei complementar. Então, aqui, no item 3, né, procedência da ação dos limites do voto relator, e aí a gente enxerga justamente aquela característica do legislador infraconstitucional. Poder tratar do tema via lei complementar, ou quanto à fiscalização via lei ordinária, mas não criar óbice ou criar regramento pela via da lei ordinária. Tá? Então, é condição, eu preciso obedecer à condição de entidade assistencial nos termos da lei complementar, não nos termos da lei ordinária. A lei ordinária tem função apenas de regulamentar, regular a fiscalização e como isso vai acontecer. Tá? Então, isso aí, para você que eventualmente atua com o terceiro setor, pode ser bastante importante, bastante interessante, porque envolve entidades como essas. Tá bom? Vamos para a nossa parte final do encontro de hoje, onde eu falo aqui, menciono com vocês outras imunidades, e aqui a gente fala em relação às comunicações, petróleo, etc. Artigo 155, que fala do CMS, a exceção do inciso 2 do caput desse artigo, que é o nosso ICMS, e dos artigos 153, 1 e 2, que são impostos de importação e exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, comunicação, derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Quando você pega a sua conta de energia elétrica, ela tem ICMS, está tudo certo. O que não pode ter é outro imposto no que tange a energia elétrica, por força justamente do que fala aqui, né? A exceção do imposto, nenhum outro imposto. Você paga a contribuição, PIS/COFINS, tudo bem, mas ICMS, nenhum outro imposto. Só pode incidir sobre esses produtos, energia elétrica, derivado de petróleo e combustíveis, o imposto de importação, de exportação, que estão aqui, né, no artigo 153, 1 e 2, e o artigo, inciso 2 do artigo 155, que é o nosso ICMS. Tá legal? E aí, outra hipótese aqui é quando houver a transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Olha o que o artigo 84, no parágrafo 5º, fala. São isentas de imposto federal, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para o fins de reforma agrária. O artigo 184, ele fala exatamente da questão de usar o imóvel por meio de seu interesse social, ou seja, quando for o caso de aplicação de reforma agrária de imóvel rural. Então, quando eu tiver uma transmissão de propriedade
para essa finalidade, não vai caber ITBI, não vai caber ITCMD, não vai caber nenhum outro imposto pela transmissão, por força do que fala aqui, novamente, o nosso parágrafo 5º do artigo 184. Não aplica imposto federal, estadual e municipal nas operações de transferência de imóveis desapropriados. Transferência, você sabe, transmissão do bem imóvel, seja por ato oneroso ITBI, seja por ato não oneroso ITCMD, não poderia haver, e a Constituição foi até um pouco além, proibiu impostos federais, o que na verdade não tem nenhum nesse caso, tá? Um outro detalhe, voto ali, não é isenção, é imunidade, por conta dessa previsão e dessa garantia constitucional, beleza? A gente fecha a nossa análise das imunidades agora específicas. Então, falamos em 3 aulas das imunidades genéricas, em 2 aulas as genéricas, que falavam lá do que estavam previstos no artigo 150, inciso 6, recíproca, religiosa, subjetiva, objetiva, musical, e na aula de hoje falamos das imunidades específicas que envolvem aí outros tributos, alguns impostos, contribuições, taxas, que envolvem aí situações bastante específicas, bastante pontuais. Espero que tenha agregado, espero que tenha entendido. Caso não tenha entendido, você pode sempre mandar mensagem aqui pelas vias de contato, pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail. Você sabe que sempre que você manda, se tiver chegando a mensagem para mim, eu faço questão de responder com a maior brevidade possível, porque eu sei que eu estou aqui para ser parceiro seu, e às vezes a dúvida é na hora, eu posso não estar na hora com você, mas eu tento responder o quanto antes, para justamente não restar dúvida para você. Beleza? Obrigado pela sua atenção, obrigado por estar com a gente aí, e até o próximo encontro, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.